sobre os superpoderosos, se é que a gente pode falar sobre eles, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal, que decidem quem pode abrir um processo de impeachment contra eles, que pegam carona em jatinho para assistir a final da Libertadores e não tem vergonha de ainda assim assumir o caso do cliente de um dos advogados que estavam nessa mesma carona de jatinho. Daqui a pouquinho a gente vai explicar tudo isso para quem não acompanhou no fim de semana. Olha, o Brasil se supera, a gente tenta ser otimista, a gente fala das boas coisas do Brasil também, mas enquanto uma classe, uma casta privilegiada como essa debocha do restante da população, fica difícil, né? 11 superpoderosos lá em Brasília, que não sabem como é que é a vida real das pessoas e que usam desses seus superpoderes para resolver muitas vezes o futuro das coisas. Olha, esse tema da viagem do ministro Dias Toffoli a Lima, no Peru, na carona de jatinho de um empresário, junto com o advogado do Banco Master. Isso antes de ele impor aquele sigilo ao Banco Master, ao processo do Banco Master, e puxar para ele toda a investigação, é de corar frade de pedra, como diz o Ciro Gomes. Eu gosto muito dessa frase do Ciro Gomes, corar frade de pedra. Toffoli deveria imediatamente se declarar impedido, passa esse processo para outro, porque está demais mais do que isso, o ministro não tem que pegar carona. Primeiro, o ministro não tem que pegar carona de jatinho para nada, muito menos para ver uma partida de futebol em outro país. Olha, é inacreditável. É comum entre os ministros essa história de pegar carona de jatinho, de aceitarem viagens patrocinadas por empresas que têm processos no Supremo Tribunal Federal, e isso não poderia acontecer, mas acontece. Aquele instituto que o Gilmar Mendes tem em Portugal e que realiza aquele encontro anual que chamam jocosamente, né, os jornalistas apelidaram de Gilmar Palusa, também é outra farra. Essas farras são inaceitáveis. Eu não quero generalizar, porque nem todos os ministros têm esse péssimo hábito de pegar carona em jatinho, de ter essas relações perigosas, essas relações que não dá para aceitar com os clientes, né, com as pessoas que têm processos no Supremo Tribunal Federal. Mas o Toffoli já passou da conta. E não é a primeira vez, né? Se a gente pegar o histórico do Toffoli no Supremo Tribunal Federal, é um dos mais horrorosos que existem. São só 11, né? São só 11. Só 11, podiam dar o exemplo, né? Podiam ser os 11 de conduta incontestável que a gente tem no Brasil. Eu penso na ministra Carmen Lúcia, por exemplo, tá? Pode ser que eu seja desmentida pelo que vou dizer agora, mas acho a postura dela absolutamente correta. A gente não ouve falar de notícias da ministra Carmen Lúcia para cima e para baixo de jatinho, da ministra Carmen Lúcia pegando carona para em jogo. A ministra Rosa Weber, que era nossa aqui também, sempre tiveram uma conduta séria. Então, não são todos, mas é aquela coisa, quando um faz uma coisa como essa, como o Gilmar fez em relação ao impeachment, e olha que eu acho que há um abuso em relação à figura do impeachment lá, tanto no Senado quanto na Câmara, em relação ao presidente, aos presidentes em geral, há um abuso, mas não tem que ser ministro do Supremo legislando. Quem tem que mudar a lei é o Congresso. O Congresso é que existe para mudar a lei. Ele atropelou a Constituição e não tem outra palavra para o Gilmar Mendes. Então hoje é um dia bem difícil. Estou desde ontem irada com isso e já na coluna defendi a tese de que o Toffoli tem que passar esse processo adiante. Tem que passar adiante, sim. O Toffoli não tomar essa iniciativa, tem que alguém fazê-lo, né? Tem que fazer, porque eu pergunto, cadê o Procurador-Geral da República nesse caso, já que não ele quer se comprometer com nada agora, né? O Procurador-Geral da República podia fazer isso. Se ele não tomar a iniciativa de se afastar, de declarar suspeição, né, em relação a esse processo, alguém tem que fazê-lo. Não tem o menor cabimento qualquer decisão que ele venha a tomar ou que ele deixe de tomar em relação a esse processo do Banco Master, por exemplo, já é colocada sob suspeita, né? Então, acho que alguma providência tem que ser tomada certamente em relação a isso. Se não dele próprio, né? Porque, enfim, quem faz isso, que é uma coisa tão óbvia que é inapropriada, não me admiraria não tomar esta providência que outra pessoa o faça. Se sair do ministro Toffoli o projeto o processo do Banco Master, não pode também ir para o ministro Alexandre de Moraes, porque a mulher dele
foi advogada do Banco Master em alguns processos há um tempo. O escritório da mulher e dos filhos, né? É um dos contratados do Banco Master. Esse pessoal muito rico, assim, desses bancos, eles têm muitos advogados, porque tem muitos processos. Então, em cada coisa tem um. Para diferentes especialidades. Diferentes especialidades. Então, o escritório da mulher e dos filhos do ministro Alexandre de Moraes é um, ou foi, em algum momento, contratado. Mas o escritório da mulher o percentual fica muito alto, só tem 11, e aí todos têm alguma ligação. E a mulher do Toffoli também trabalhou num escritório que era contratado. Já era um motivo para não estar. Já podia no início ter caído. Mas essa do Banco Master, porque o advogado que foi no jatinho é o mesmo que entrou lá, o Botelho. Augusto de Arruda Botelho é o nome dele. Foi o mesmo que entrou lá com o pedido, primeiro com o pedido que o processo passasse todo para o Supremo, porque lá na primeira instância apareceu, entre as coisas que pegaram lá na busca e apreensão, apareceu o nome de um deputado federal, que em princípio não tem nada a ver com o escândalo. Eles teriam iniciado uma conversa, uma negociação para um empreendimento imobiliário lá na Bahia. Bacelar o nome do deputado. Só que isso não foi adiante. Então, assim, em tese, não tem ligação. Mas o fato de ter aparecido um deputado puxa para o Supremo, teria que puxar, se fosse ligado ao escândalo. A primeira instância lá diz que não tem vínculo uma coisa com a outra. Mas o Toffoli puxou para ele e já saiu da primeira instância, já está no Supremo. Este e qualquer outro processo que venha envolvendo o Banco Master. Esses tentáculos, esses laços, são a semelhança que existe entre o caso do Banco Master e o caso Refit, por exemplo, né? Outro. Essas ligações que se tem entre as empresas envolvidas nesses escândalos, nessas fraudes, os executivos que estão no comando delas, Ricardo Magro no caso da Refit, né, Daniel Vorcaro no caso do Banco Master, e as pessoas no executivo, no Congresso, né, no Legislativo, também no Supremo Tribunal Federal, enfim, nos tribunais em geral. Esse capitalismo de laços, né, como costuma se dizer, tem que romper isso, tem que romper assim que possível. Não pode se deixar criar, mas se criou desse jeito, dessa forma intrínseca do jeito que tá, tem que romper. Qual a tua aposta, Rosane? Acontece alguma coisa ou o Toffoli faz de conta que não viu, já que tá acima de tudo e de todos? O Toffoli me parece que vai fazer de conta que não viu. Minha cobrança hoje é que a Procuradoria-Geral da República faça alguma coisa, que eu espero que possa fazer, né, porque a gente poderia já não sabe pedir mais o impeachment, né? Que pode, Não acho que seja o caso de impeachment. Não. Nesse caso do Toffoli... Retirada do processo. A retirada do processo. O afastamento do processo. Até porque, né, Andressa? Sim, digo impeachment porque o Gilmar Mendes diz que só eles poderiam. Então, se eles podem pedir impeachment, poderia também pedir que saia do processo. Não, também acho que o presidente agora pode ser que eu esteja falando aqui na mais absoluta ignorância, mas o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo... Acredito preciso saber, socorro universitários, que o presidente do Supremo tenha poder para tirar do Toffoli esse processo. Ou pelo menos para negociar com o Toffoli se não tiver o poder, porque é a imagem do judiciário, né? A imagem do judiciário que está sendo... Vou chegar para ele, te afasta, senão vamos te afastar. Mas se até agora, e com tudo isso que aconteceu, ele não saiu, ele não se afastou do processo, ou é na pressão, ou ele não vai sair sozinho. O que me deixa maluca é isso ter acontecido, porque o ministro do Supremo precisa prever as coisas, precisa entender qual é o seu papel num processo como esse, e aí acha que é ok. Para mim é a origem o problema. Ele acha que é ok pegar carona num jatinho para assistir a final da Libertadores, porque é a folga dele, tudo bem, tá tudo certo. Agora, carona no jatinho que tá o advogado. Não sabia que estava advogado. Carona no jatinho para ministro do Supremo já é demais para mim. Eu não sei se há alguma coisa contra o dono do jatinho. Em princípio não há, mas não importa, pode ser que amanhã venha a ter, sabe? Não tem que pegar carona de jatinho, pronto. Ganha bem, né? Quer ir ver, afinal... Pede uma folga lá pro ministro, pro presidente do Supremo, e pega um voo, vai de Brasília para Lima, que é aqui do lado, e vai de voo comercial. É baratinho, Por que eles pagar? Não podem andar de voo comercial? Consegue pagar. Não é o problema de preço, né? É o problema de conforto, é o problema do conluio mesmo. Eles estão mal acostumados. E a mesma coisa eu digo para também deputado. Deputado não tem que pegar carona de jatinho. Certamente ele não foi convidado pelos seus olhos castanhos, que eu não sei se são castanhos exatamente, né? Mas não foi por isso que ele foi convidado para ir de carona no jatinho, né?
Matheus Chu, Brasília nunca nos decepciona, Chu. Bom dia. Pois é. Bom dia, Andressa, Jane, Rosane, bom dia a todos. O mínimo que o ministro Dias Toffoli precisava fazer é se declarar impedido no caso do Banco Master, né? Não dar sequência à relatoria desse processo, largar para sorteio para que outro ministro assuma, né, o que pode vir de investigação envolvendo o banco, porque a contaminação fica muito evidente com esta carona, com esta relação com o advogado de uma das partes, né? Enfim, mas não dá para se esperar isso, né? Andressa, Jane e Rosane, a gente já viu situações parecidas em que os ministros não viram, né, problema nenhum, só eles não viram e seguiram à frente dos processos. Bom, o Supremo, no final da semana, vai começar a julgar no plenário virtual a polêmica liminar do ministro Gilmar Mendes, que busca justamente proteger ministros de eventuais aberturas de pedido de impeachment. Nos últimos dias, a pressão, como a gente tem mostrado, aumentou demais, tanto da Câmara como do Senado, e já começa a haver um incômodo relatado por auxiliares dos ministros entre integrantes do Supremo com a extensão da decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes. E já se começa a falar numa possibilidade de revisão, pelo menos parcial, da regra. E isso vai ficar mais conhecido, portanto, a partir das manifestações dos ministros. Não se trata, talvez, de desfazer tudo que Gilmar Mendes decidiu, mas de não tornar tão difícil a abertura de um processo de impeachment com regras como as que ele determinou, colocando somente a responsabilidade nas mãos do Procurador-Geral da República, aumentando o quórum, né, do número de senadores para 2/3, entre outras coisas.